a gente muitas vezes quer fazer diferente com os filhos, né? Por quê? Porque as nossas dores de infância, elas marcaram muito a gente. Então a gente promete, né? Quando a gente sabe que vai ser pai, eu não vou fazer tal coisa com os meus filhos. Eu vou fazer diferente. O fazer diferente, muitas vezes, não é uma coisa que fica ali no querer, né? Eu quero fazer, então eu vou fazer diferente. Não é. E a gente realmente precisa de recursos mais profissionais, vamos dizer assim, para a gente realmente entender o que é, onde estamos presos, o que prende a gente no padrão de comportamento dos pais e como a gente pode se libertar, entende? Então, e isso, por que que a gente faz essas coisas? Primeiro, né, para a gente entender melhor quem somos, na verdade, né? Muito adulto, ele não tem essa percepção, né? Nunca se perguntou quem eu sou, na verdade, né? Por que que eu tenho essa família? Por que que eu me casei com essa esposa? Por que que, entende? E não são questões, assim, aleatórias do acaso. Assim, para mim, tudo tem um porquê, sabe? Ainda mais quando a gente entra na questão do desenvolvimento humano, aí sim que a gente começa realmente a perceber os porquês, né? E a gente começa a questionar, não questionar os pais, tá? Muito pelo contrário. Os pais não tinham o recurso que a gente tem hoje. Então, cabe a nós sermos gratos e honrá-los. O que é honrar um pai e uma mãe? É fazer de um jeito que eles gostariam de ter feito e não conseguiram. Um jeito que a gente pode fazer com os nossos filhos que eles não conseguiram. Isso sim é honrar os pais. E não fazer exatamente igual aos pais, entende? Porque muito pai, às vezes, né, cai a ficha lá, já idoso, né? Começa a vir as reflexões do que ele fez, do que não fez. E muitas vezes o pai cai a ficha já num tempo que, às vezes até tenta chegar e falar com o filho, tentar explicar, né? Eu já ouvi relatos, né, os atendimentos que eu faço do pai chegar e pedir desculpas pela forma que ele foi como pai. E isso ele já era idoso já. E normalmente, né, quando a criança ela cresce e não tem voz ali com o pai, quando o pai ignora a criança, o que acontece lá na frente, né? Quando esse pai, de repente, se retrata, tenta se retratar com o filho. Às vezes o filho mesmo, ele cala esse pai, né? Fala, não precisa pedir desculpas. Por quê? Porque para ele tem esse mecanismo de proteção, né? Então, ele vai ter máscaras ali, criar máscaras, né? De que, é pecado, né? Falar do meu pai, é pecado contrariar ele. E aí, ao invés do filho simplesmente ouvir, ele faz a mesma coisa, ele cala o pai. Fala assim, não precisa falar. E isso é um movimento comum, tá? E a pessoa, às vezes, né? Atribui tudo aquilo que ele sofreu na infância, as dores da infância, com as conquistas do adulto dele.